A vida inteira, a filha dessa mulher pedia uma irmãzinha e quando ela engravidou, a menina faleceu. É isso mesmo. Olha só essa história aqui. A vida inteira minha filha pediu uma irmãzinha pra mim e depois que eu engravidei, ela faleceu. Eu sempre tive vontade de ser mãe, só que eu sempre quis apenas uma filha. E quando minha filha completou 8 anos de idade, ela começou a pedir uma irmãzinha, porque ela queria uma irmãzinha pra brincar, ela queria uma irmãzinha pra fazer companhia. E eu falava pra ela que eu não ia engravidar novamente porque eu não queria. Só que ela não desistia, ela sempre pedia, ela sempre falava que ela queria. E eu firme falando pra ela que não, porque eu realmente não queria uma outra filha, eu queria apenas ela, eu queria somente uma filha. Ok, o tempo foi passando, ela continuava pedindo, né, que ela queria, só que entrava por aqui e saía por aqui. Eu nunca nem pensei na possibilidade de ter uma outra filha ou de dar uma irmãzinha pra ela. Até que lá pros 15 anos de idade dela, ela deu uma pausa, ela meio que parou de pedir, porque realmente até aí ela pedia praticamente todos os dias. Quando ela completou os 15 anos dela, ela deu uma pausa, parou de pedir e tal, e isso ficou até os seus 16 para os 17 anos. Lá para os 17 anos, ela começou a pedir novamente. Ela falou que ela queria uma irmãzinha, que ela queria, porque ela queria. E eu, firme que não, e ainda falei pra ela, viu, agora, ainda mais agora que você já tá grande, agora que eu não vou ter outra mesmo. Se fosse pra eu ter, eu ia ter quando você era mais nova, tal, então agora que eu realmente não vou ter. Só que em momento algum ela nunca desistiu. Ela implorava e ela falava, tipo assim, e ela pedia de uma forma como se ela realmente precisasse de uma irmã, sabe? Eu lembro ela pedindo pra mim e ela não pedia de uma forma qualquer, tipo, ai mãe, quero ter uma irmãzinha, não. Ela pedia de uma forma que parecia que ela tinha saudades de uma irmã que ela nem conhecia. Beleza, o tempo passou até que um dia eu tava em casa e eu comecei a passar mal. Tipo assim, mal com frequência, vomitava à toa, pressão caindo toda hora. E nunca passou pela minha cabeça a gravidez, até porque eu tomava a injeção certinho. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça. Mas como estava sendo muito frequente, eu marquei uma consulta e fui no médico. Conversando com o médico, falando ali pra ele o que eu tava sentindo, né, os sintomas, ele pediu um exame de gravidez. Quando ele pediu o exame de gravidez, eu falei assim, doutor, eu tomo injeção, é certinho, não tem como falhar, tal. E eu lembro até hoje que aquele médico olhou pra mim e falou assim, filha, pra Deus nada é impossível. Beleza, fiquei quieta, fui fazer o teste de gravidez, confiante que daria negativo, porque na minha cabeça não tinha nem como dar positivo, né, por conta da injeção. Quando eu fiz o exame, na hora subiu positivo. Nó, já entrei em desespero, porque filha criada, mais de 40 anos. Se eu não queria lá atrás, imagine agora nessa altura do campeonato. Mas tá, entrei em desespero, fui embora chorando, fui embora com medo. Só que assim que eu cheguei em casa, que eu dei a notícia pra minha filha, todo aquele desespero, todo aquele medo, toda aquela angústia foi embora na hora. Porque quando eu dei a notícia pra ela que eu tava grávida, mais essa menina pulava, mais essa menina pulava, mais ela pulava, 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 pulava. E ela ficou tão feliz, ela beijava a minha barriga toda hora, ela me abraçava. Ela não saía de perto de mim um segundo. Ela amou muito a irmãzinha dela. Ela realmente amou muito. Às vezes eu tava dormindo assim na cama, eu lembro que ela chegava e ela beijava a minha barriga, ela abraçava a minha barriga. Era realmente tudo o que ela sempre quis. E eu lembro que quando eu contei sobre a gravidez, ela falou assim, mãe, é menina, já pode dar o nome de tal porque é menina. E eu falava assim pra ela, calma, porque ela sempre pediu uma irmãzinha, né? E eu tinha medo de vir um menino e sei lá, ela se decepcionar. E eu falava pra ela, filha, calma, vamos esperar. Pra ver, às vezes pode ser um menino. Ela falava, mãe, não é menino, é menina, pode pôr o nome de tal porque é menina. Ok, quando a gente descobriu que realmente era uma menina, a felicidade ela só aumentava e ela só transbordava. Até que o tempo passou, a minha segunda filha nasceu e eu falo que a minha primeira filha ela era como uma mãe, né, pra minha caçula, porque ela passava noites em claro, ela me ajudava com tudo, tudo, tudo. Eu tive, assim, a maior rede de apoio da minha vida, porque ela fazia questão, ela falava, mãe, vai dormir, vai descansar que eu fico aqui com a fulana, ela falava. E ali ela ficava, ela realmente cuidava muito, muito, muito bem da irmãzinha dela, que era o sonho dela, que um dia ela tanto pediu pra Deus. Só que, infelizmente, 4 anos depois do nascimento da minha filha caçula, a minha filha mais velha, ela teve um infarto. E ela faleceu dentro da academia. Eu não consegui ver minha filha com vida. Eu não consegui conversar com a minha filha. Ela foi levada para o hospital, mas ela já chegou lá sem vida. E eu falo pra vocês, em meio àquela dor insuportável que até hoje dói muito, aquele momento da dor eu entendi o porquê que ela queria tanto uma irmãzinha.
Ela sabia que eu e o pai dela a gente ia precisar. Porque eu falo pra vocês, se não fosse a minha caçula, eu não estaria mais aqui. Se não fosse a minha caçula, eu com certeza já teria ido, porque a dor é insuportável. A dor de uma mãe que perde um filho é insuportável. E ali eu vi o tanto que minha filha pediu uma irmãzinha, e ali eu entendi o porquê que ela queria aquela irmãzinha. Porque a gente ia precisar daquela irmãzinha. E a saudade, ela me corrói. Eu sou oca por dentro, uma parte de mim é oca, porque arrancaram uma parte de mim, enterraram. Uma parte de mim é oca, mas eu vou sempre ser grata a Deus por ter vivido 24 anos ao lado da menina mais incrível do mundo. Eu agradeço a Deus por Deus ter me escolhido, por eu ter sido a mãe dela. Eu amei ser mãe dela. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela, por tudo que ela fez pra gente, por todas as alegrias. Ela sempre foi uma menina incrível. E eu acho que a dor nunca vai passar. A saudade, ela sempre vai aumentar. Então a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas independente de toda a dor, eu sou grata a Deus pela vida dela e por ter sido mãe dela aqui na Terra. E a minha caçula, ela sofreu muito também com a morte da irmã. O quarto dela, se vocês... Ela é apaixonada pela irmã, tá? O quarto dela é lotado, assim, de fotos da irmã, de foto das duas juntas. Você entra, assim, tem foto pra tudo quanto é lugar. E ela ama muito a irmã dela também. E ela sabe o quanto ela foi amada e o quanto ela foi desejada pela irmã mais velha. Então, assim, eu agradeço a Deus pela minha filha caçula, porque é ela que tá fazendo a gente se manter firme aqui na Terra, tanto eu quanto meu marido. A gente tá fortalecendo aqui por conta dela, graças a Deus. Gente, que história triste, né? Nada vai superar a dor de uma mãe que perdeu um filho. Eu espero que Deus conforte o coração dela, que fique tudo bem. Muitas pessoas morrendo de infarto, né? Jovens, assim. O grande índice aumentou bastante. Na verdade, eu estava até vendo que, na verdade, não foi o índice que aumentou. Muitas pessoas faleciam antes, só que hoje é mais noticiado. Esse é o vídeo de hoje. É um prazer te ver aqui, lá com os seus seguidores. E até o próximo vídeo. Tchau!